Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marco Júnior e antes de entrar no Santo de hoje, né, vamos aos nossos recados. Vai no Spotify, vai no iTunes e deixa lá 5 estrelinhas, deixa um comentário, porque isso vai nos ajudar muito, né? A gente nunca te pediu nada, então, por favor. Vai no nosso Facebook, estamos lá como Só Pela Misericórdia, curta a nossa página. Vai também no Instagram, @Só Pela Misericórdia, e siga-nos no Instagram, tem muito material bacana lá pra você também. E dê seu feedback pra gente, dê sua opinião, mande um santo que você gostaria que a gente falasse aqui para contato @sopelamisericordia.com.br. E pro episódio de hoje nós estamos aqui com Cris Dias, Thiago, Tati Boni, Vitória. Nós estamos aqui para falar de alguém que tem uma importância tão grande quanto Santa Faustina para a Divina Misericórdia, né? O episódio de hoje é sobre Beato Miguel Sopoco. E se você ainda não ouviu o episódio de Santa Faustina, nós convidamos a você voltar lá, o episódio número 4, e ouvir e entender toda essa relação que o Beato Miguel tem com Santa Faustina. Vamos começar com a biografia dele. Beato Miguel Sopoco nasceu em Lituânia no dia 1º de novembro de 1888. Em 1910 entrou no seminário, ordenou-se padre aos 26 anos, tornou-se confessor e diretor espiritual de Santa Faustina. Autor de várias obras, morreu aos 87 anos em 15 de fevereiro de 1975 e foi beatificado pelo Papa Emérito Bento XVI em 28 de setembro de 2008. Depois de uma série de santos com vidas místicas e tudo mais, nós vamos mostrar para você que Padre Miguel Sopoco, no seu dia a dia, no seu servir, talvez não teve essas experiências extraordinárias, a não ser o que ele viu e teve contato com Santa Faustina, né? Mas a gente pode aprender bastante, né, com a vida dele também. E aí, gente, quem quer começar falando um pouquinho pra gente de como foi esse contato aí, estudando sobre o Padre Miguel Sopoco? Vamos falar sobre a família dele? Ele é de uma família muito pobre, né, mas uma família muito religiosa, muito católica. Há relatos de que na infância eles percorriam 18 quilômetros de carruagem até chegar à igreja onde eles participavam da missa. Fora a rotina em casa, né, de orações, de vida simples, em partilha, que isso eu sempre ressalto que é bem comum nas histórias que a gente tem visto de santos por aqui. Então, esse pode ser um caminho da santidade pra gente, hein? E aí esse já é um primeiro fato que chama atenção, né? Percorrer 18 quilômetros de carruagem, que não é um meio de transporte muito rápido, né? Então a gente imagina o quanto isso demorava em horas até ele chegar na igreja para participar da missa. E ele já ajudava no campo, né? Ajudava a família nesses atributos pesados, rurais também. E imagina que esses 18 quilômetros eram todo domingo, né? E tinha que voltar. Então 36 quilômetros no total, né? Marx e suas matemáticas. Mas é bem isso. E a gente vai pensando, né, nas dificuldades que se tinha para participar antigamente da missa, mas que ele ia. Uma coisa que me chama muito a atenção é que desde criança ele já sentia já o desejo do sacerdócio. E uma vez eu ouvi de um seminarista recente, até do Verbo Encarnado, se alguém do Verbo Encarnado está nos ouvindo, um beijo para você, um abraço. Divulgue o nosso podcast. E um seminarista falava da importância da criança já ter o contato, né, com essa vida religiosa desde a infância, porque isso estimula que ele também tem o direito de pensar na vocação sacerdotal. E a gente vê que hoje os santos da igreja, eles tiveram já desde a infância esse contato com as vocações, para que eles pudessem escolher e também se sentir chamado, no caso do Beato Sopoco, ao sacerdócio, né? Isso já foi incentivado a ele, apresentado desde a infância. Um ponto que me chamou a atenção na história dele também é essa questão, né, de quando você de fato assim tem um chamado e está servindo para aquilo, onde você está, você vai servir, você vai se entregar e dar o seu máximo, né? Ele, em 1915, por conta de uma guerra russo-alemã que estava acontecendo lá próximo, né, do país onde ele morava e tudo mais, ele acabou indo servir na guerra também, e ele teve um período lá como militar, né, na frente de batalha de fato, e ele ficou muito doente, e aí depois de um período ele teve que ser encaminhado para o hospital militar para ser tratado e tudo mais.
E durante esse período que ele esteve no hospital militar, e assim que ele conseguiu, né, nos primeiros dias de tratamento, estar restabelecido ali com suas forças, ele começou também a ajudar no tratamento espiritual dos doentes. Então ele aproveitou aquele contexto ali para converter algumas pessoas, para ajudar no direcionamento também. Ou seja, não importa onde você está, né? Se o seu chamado é aquele, você leva isso com você. Então não é... Às vezes é aquilo que a gente fala, né? O pessoal quer falar de Deus ou quer evangelizar na igreja. Pô, na igreja talvez seja o lugar mais fácil de se fazer isso, né? Porque a propensão da pessoa parar para te ouvir já é grande. Imagina ele num ambiente de guerra, num ambiente realmente... acho que bastante difícil você parar e ali falar de Deus, converter e cuidar também das almas, né? Imagina um hospital que se cuida muito do corpo, ele estava ali e fez o papel de diretor para cuidar das almas que ali estavam. Nesse fato ele já era sacerdote, né? Já era sacerdote. E uma das grandes heranças que a família dele acho que deixou para ele é investimento na educação, né? Além dessa questão da educação religiosa, porque trazia a fé para ele desde criança, sempre incentivou muito a educação, mesmo naqueles tempos difíceis que a gente sabe que era difícil estudar, né? E ele sempre se dedicou muito a isso. Acho que foi um grande marco da vida dele, a gente vai ver isso mais pra frente, mas ele era uma pessoa muito estudiosa mesmo. E quando ele sentiu o desejo de entrar no seminário, aí como foi falado na biografia inicial dele, ele não tinha dinheiro para isso. E ele conseguiu a ajuda do reitor do seminário para que o reitor pudesse custear a permanência dele nesse seminário. Na época, acho que, se eu não me engano, eram 4 anos de estudos, e ele se ordenou jovem, né? Ele se ordenou com 26 anos, e aí a partir dali começou toda essa vida dele de trabalho mesmo. Ele era uma pessoa de muito trabalho intelectual, porque ele se dedicava muito a isso, e de trabalho também pastoral, né? Ele se voltava muito para essas questões de crescimento pastoral. É interessante ver essa questão intelectual dele, né? Porque depois ali de fato sacerdote, trabalhando, né, nas suas pastorais, passado alguns anos ele foi nomeado o diretor espiritual do seminário, e ele começou a preparar outros seminaristas para se ordenarem. E ele se deparava com um cenário de que faltava muito material, né, para ele conseguir dar as aulas adequadamente. Então o que ele fez? Começou a preparar os próprios materiais. Então ele era quem redigia suas apostilas. Então todo o material que ele precisava para as aulas dele, ele mesmo era quem confeccionava, e fazia isso muito bem, né? Que as aulas dele eram ótimas, e isso para os seminaristas, né? Então a importância intelectual realmente, né? Porque, e a primeira dificuldade, assim, parece básico, né? Um material. Muitos poderiam ficar sentados reclamando. Ele foi lá, arregaçou a mão e fez o que estava faltando, né? E como ele viveu muito até os nossos tempos, também bem recente, tem muito material ainda hoje na internet, né? Então quem sabe o idioma espanhol, se quiser consultar, tem bastante material produzido por ele mesmo, fora leituras, né? Livros, outras coisas que são bem interessantes. E como me chama a atenção essa entrega dele na questão da educação, né? Porque ele conseguiu, isso me marcou muito, ele não era leigo, mas ele conseguiu vincular a vocação dele, né, o sacerdócio, com a parte da educação cristã vinculada à educação moral. Então, ele dava aulas também em escola. Me parece que ele dava aulas de 4 matérias. Então, era filosofia, pedagogia, história e psicologia. Então o cara não era pouca coisa, né? E produzia esses próprios materiais dele. E ele tinha um vínculo muito grande com a juventude, e ele foi responsável por, naquele período, fazer uma reforma na pastoral da juventude também, contando com a ajuda dos professores. Então ele conseguiu, de uma forma perfeita, unir o espaço onde o jovem estava, que era a escola, com a fé, e transformar tudo isso numa coisa só. E até fala que ele teve esse trabalho que ele fez foi fruto de ele fez um doutorado, né, dissertou, defendeu um doutorado, que ele falava sobre o alcoolismo e a juventude escolar, que tipo é um tema super atual, né? Ele sempre foi muito à frente, às vezes, do tempo dele, né, com essas ideias, como ele trabalhava.
falava 4 idiomas, russo, né, que já é super difícil, e mais outros. Então, esse vínculo dele, isso me chama muita atenção, de unir aquilo que está no mundo, aquilo que é do mundo, com as coisas sagradas, né? Interessante ouvir, né, você contando a história assim, se a gente não acompanhar desde o início, que está falando do Beato Sopoco, a gente pode muito bem falar do São Dom Bosco, né? Muito próximo essa coisa dele com a juventude, essa coisa com a educação, de trazer a moral, de trazer os valores cristãos para o meio ali, para a nossa realidade, né? Então você foi falando, eu falei, cara, como se confunde, se converge a história, né? Como Deus vai fazendo, assim, eu não sei nem se... Agora eu não lembro o tempo de Dom Bosco, se é próximo dele, se não é, os anos, se uma se inspirou no outro. Ou né? até tiveram contato, né? Se viveram numa mesma época, às vezes trocaram figurinha. Não cheguei a pesquisar, mas... O que você tá fazendo lá na escola? Não, mas que legal. E você vê que o caminho é o mesmo, e como a Cris falou, né? E que é atual. Então, o quanto de coisa que a gente pode trazer deles pra cá ainda, né? Muita coisa ainda pra se aproveitar. Sem dúvida. E um ponto também que eu achei bastante interessante é que assim que ele foi ordenado sacerdote, ele foi trabalhar numa paróquia como vigário, né? E ele estava servindo lá, enfim, normal nas suas atividades, e ele achou aquilo pouco, né? Sei lá, vida de vigário não tá me pesando tanto, falou, assim. Acho que cabe mais um pouquinho, vai. Aí ele pediu pro bispo mais tarefas, né? E aí ele foi encarregado, então, da catequese das crianças. E ele foi lá ministrar catequese para 500 crianças. Então, imagina você educar religiosamente 500 crianças. E o interessante é que quando chegou o dia da primeira comunhão, ele estava lá com as 500 crianças. Ou seja, ele chegou até o final com todas elas. E quando você lê o diário lá de Santa Faustina, que você vê o Almas Atarefadas, acho que vem daí, né? Vem daí. É um spoiler do diário, mas não tem problema não. Vai ler o diário que você vai gostar desse trecho das Almas Atarefadas. Uma das coisas assim que a gente vai perceber estudando a história dele é que o grande marco da vida dele tem a ver com essa parte de formação, né? Então, acho que esse era o grande diferencial dele. Quando ele foi servir lá no exército, né, militar, depois que ele passou por essa recuperação, que o Marx falou, né, que ele ficou doente, se recuperou, aí ele foi trabalhar servindo ali os militares na parte de formação, de capacitação, de educação com eles. Como um capelão, né? Como um capelão, E ele, de novo, né, insistindo nesse chamado dele que tem a ver com a formação do ser humano, né? Ele sempre trabalhou muito nessa parte de formação. Não foi em vão que ele foi o diretor de Santa Faustina. E o material que ele produziu, essa preparação dessas formações, dessas aulas, foi tão reconhecido que... Quem foi que... O general. O general instituiu que esse material fosse divulgado e oficializado, inclusive com todos... tamanho, o valor do conteúdo desse material que ele produziu, né? Sim, todo mundo ali tinha que usar aquele material, né? Ou seja, virou uma ordem seguir aqueles documentos, né? Então, você vê como realmente ele tinha esse chamado à educação, formação, né? E a história do Beato, ela tem um vínculo, né, direto e muito forte, praticamente uma história só, no que é a história da devoção à Divina Misericórdia e a história de Santa Faustina. E quem quer compartilhar um pouquinho de como foi conhecer esse início aí, de como ele conheceu Santa Faustina, ou dos passos que ele trilhou até ter esse contato com ela? Então, a história do Beato, ela é marcada, né, como acho que todo bom missionário, por muitas idas e vindas, por perseguições em algum momento, onde ele precisou se refugiar, iniciou trabalhos em uma paróquia, depois foi transferido para outras, e aí nesse meio termo ele foi trabalhar, né, como confessor das irmãs do convento, que por acaso era onde estava Santa Faustina, que é o convento das Irmãs da Misericórdia, é isso? Da Congregação de Nossa Senhora da Misericórdia. Isso, que é onde estava Santa Faustina, e ele foi direcionado como o padre confessor desse convento. Foi aí que ele conheceu Santa Faustina, e essa união,
acho que a partir de agora, né, a gente contou um pouco da história do Beato até esse encontro. A partir de agora, a história de Santa Faustina e do Beato se mistura muito. Tanto é que no podcast de Santa Faustina a gente citou alguns episódios do Beato Sopoco e hoje no do Beato a gente vai citar algumas coisas de Santa Faustina, até porque essa referência do que é o Beato Sopoco aos olhos de Deus, aos olhos de Santa Faustina, a gente encontra muito no diário também. E aí, para mim, assim, eu uso o termo que nesse momento iniciou-se o casamento, né, entre Santa Faustina e Beato Sopoco. A gente pensa em casamento nos meios normais, como nós conhecemos hoje, mas eu diria que esse casamento é um casamento de almas, né, de missão. O quanto esses dois se empenharam para aquilo que nós conhecemos hoje, né? E aí, quando a Cris fala dessa relação desse casamento, é importante a gente entender qual a missão de um diretor, né? O diretor, ele tem a missão de dirigir, de orientar. Então, esse casamento se dá de que forma? Né? O diretor espiritual é aquele que vai orientar você na fé. Então, o que é preciso haver? O que havia neles? Uma relação de extrema confiança, tanto de Santa Faustina para com o Beato Miguel Sopoco, quanto dele para ela. Vocês entenderam, é isso, né? A confiança de um para com o outro. Então, é necessária essa extrema confiança, por quê? Você vai confiar numa pessoa que te dirige, então você tem que acreditar que o que aquela pessoa está dizendo para você é de fato real e é a vontade de Deus para sua vida. E ele tinha que confiar no que ela dizia, no que ela via, nas visões, em tudo aquilo muito louco que acontecia com ela. Até porque a gente está falando de uma santa mística, né? Então o que ele tinha que confiar não era uma coisa real, visível. Ele confiava naquilo que Deus revelava para ela através das visões, né? Imagina você, como foi a devoção à Divina Misericórdia, né? Ele, principalmente como divulgador disso, defender algo que não era ele que estava vendo, né? Não era ele que estava vivendo. Então, Santa Faustina tinha essas visões, tinha esse contato direto com Jesus, como a gente falou lá no episódio 4, e ele tinha que acreditar nisso tudo que ela estava falando, porque imagina você levar pra frente, defender algo que você não acredita. Acho que não cabe, né? São duas ideias incompatíveis na cabeça do ser humano. Então, essa relação de confiança realmente que a Tati colocou, acho que é muito importante. Em toda direção, sem dúvida, especialmente numa direção mais mística, como foi no caso dele com Santa Faustina, né? Eu fico imaginando o fato, né? O padre lá, ouvindo a confissão de Santa Faustina, ela contando todas aquelas visões, aquelas coisas fantásticas que ela vivia, e a primeira vez ele deve ter, né, olhado assim e falado: meu Deus do céu, quem é? Tanto é que ele levou ela no médico, né? A gente relatou isso no episódio de Santa Faustina, que ele levou ela no médico para ter certeza se ela... Primeiro descartar a possibilidade dela ter alguma questão psiquiátrica ali, algum surto, alguma coisa. Descartado isso, porque era necessário fazer isso para que se acreditasse no que Deus falava através dela, aí vem todo esse processo de confiança sobrenatural, né? E aí vem o poder da graça, né, de Deus. Como é que Deus revela ao coração dele para ir confiando nela, né? Porque ela falou uma vez, falou 2, 3, 4. Aí ele começa a olhar e fala: não é possível que tudo isso está acontecendo, é obra da cabeça dela. Ela, sabe, às vezes assim, tipo, ela não é capaz de imaginar tanta coisa assim. E imagina o coração dele, sei lá, à noite, nas orações dele, nas vigílias, né, o coração inflamando e alimentando a misericórdia nele ali. Ele ouvindo de Santa Faustina e alimentando o coração. Tipo, hoje o que acontece com a gente ao ler o diário, ao estudar a devoção à Divina Misericórdia, imagina o padre ouvindo Santa Faustina e tendo isso alimentado no coração dele. E Deus alimentando, sendo que já tinha revelado para Santa Faustina que havia um sacerdote separado para ela, né? E Deus vai alimentando até o ponto dele fazer isso, né? Acontecer isso que a Cris falou, de se unir, de fundir. Eram duas almas que estavam num propósito violento, né? E aí eu fico imaginando o começo dele, ouvindo tudo aquilo, e depois essa alimentação, esse envolvimento dele, né? Se hoje pra gente é forte, imagina pra ele que era totalmente espiritual, né? Hoje a gente tem um livro, tem a aprovação da igreja, tudo pra ele foi tudo espiritual. Ele foi alimentado espiritualmente com isso. É o verdadeiro exemplo da confiança, né? Porque
Era só ele que é o e ela. princípio da misericórdia. Exato. Que é o que nos falta, né? Porque hoje eu vejo assim, eu ouço pessoas falarem que não gostam nem de se confessar, porque não acredita. Tem gente que fala assim, mas eu vou confessar com o padre? Mas o padre também peca, né? Então não tem essa confiança que ali no momento é o próprio Jesus que está nos perdoando. Então nos falta isso hoje, confiar no sacerdote, né? Principalmente quando a gente pensa então em diretores espirituais. Quantas pessoas não têm diretor espiritual porque não tem essa confiança no sacerdote? Então é preciso nós repensarmos, né? Se Jesus nos pede para que tenhamos essa confiança e se Ele nos dá essas pessoas que vão nos dirigir e nos orientar aqui na Terra, porque nós corremos tanto disso? E uma das coisas que a gente ouve também, não vou confessar com esse padre porque ele me conhece, ou não vou confessar porque ele é meu pároco. E o princípio da direção espiritual, do confessor permanente é exatamente esse, né? É você ter esse vínculo com aquele que te conhece e pode te dirigir, inclusive nas suas falhas, para que você tenha o crescimento espiritual. Tem um trecho do diário que eu queria compartilhar, que fala bem do que é o Beato Sopoco, né, diante dessa obra de misericórdia. É o parágrafo 1256. Jesus fala assim para Santa Faustina: é um sacerdote segundo o meu coração. Por ele agradou-me divulgar a honra à minha misericórdia, e mais almas se aproximarão de mim por essa obra da misericórdia do que se ele absolvesse dia e noite até o fim da sua vida, porque assim trabalharia apenas até o fim da vida, e por essa obra trabalhará até o fim do mundo. Meu, Caraca, é de arrepiar. Essa última frase, assim, é... Pensa que é um... O Marcos tá emocionado, gente. Essa cena, vocês tinham que ver. O Marcos emocionado aqui, olha. Porque assim, pensa, Jesus é bem claro, né? Se ele absolvesse até o fim da vida dele, ele morreu aí com 87 anos, se eu não me engano. Se ele absolvesse dia e noite pessoas até o fim da vida, já seria bastante almas. Mas não seria o suficiente. Ele, dedicado à obra de misericórdia, é até o fim do mundo. Meu, é muito, muito forte. E que é um sacerdote segundo o coração de Deus, né? Imagina um sacerdote ouvir isso. Não, e é legal que fala assim, né? Que me... Como é que fala? Que me move o coração. Ele agradou-me divulgar a honra à minha misericórdia, e mais as almas se aproximarão de mim. Isso. Agradou-me, né, divulgar a divina misericórdia, e mais almas se aproximaram de mim. Aí eu lembro da catequese de 500 crianças, tipo, foi um vestibular do cara. Falou, meu filho, se você conseguiu catequizar 500 crianças e as 500 fizeram a primeira comunhão, meu filho, a divina misericórdia tá na sua mão. Pode ir. Vai, passou no teste, passou, é você meu mesmo. filho, agora é contigo. E um ponto também importante, só pra gente reforçar, a gente citou lá no episódio de Santa Faustina, mas acho que vale colocar aqui, que foi através dele, né, que ele orientou Santa Faustina, né, nesse processo de direção a escrever o diário, porque ele, como confessor das irmãs, ele tinha que lidar com uma situação em que no confessionário ela relatava, né, todas as experiências místicas, o que acabava demorando um pouquinho mais, né? E ela já era a última, né? Ela já ficava por último. Eu não sei, até eu fiquei me perguntando, eu não consegui achar essa informação. Será que ele que não pediu pra ela ficar por último? Talvez ela se confessava no meio ali, aí ele começou a ver que ela demorava muito, a fila parava e tal. E tipo, era a primeira, tinha 5 pra confessar. Vocês voltam amanhã, às 4 porque eu já acabou. Aí ele já, como uma pessoa inteligente, falou, vamos melhorar esse processo? Libera as outras 4 no fluxo aqui, você fica por último. E aí ela ficava por último realmente, né? E ele tinha que entender bem tudo aquilo que ela estava trazendo, né? Ainda mais por ser místico. Então ele pediu para ela relatar isso tudo, escrito em diário, porque além de documentar, ele iria ler com calma depois, meditar sobre aquilo para poder fazer uma direção mais adequada, né? Então foi daí que surgiu também o diário, né? Foi através dele orientando ela a escrever. Foi para agilizar, né? Tipo, olha, em vez de você me contar tudo, escreve tudo, eu leio no quarto. Fala, né? Só os tópicos principais. Isso, e aí você me confessa. E ele, como era uma pessoa extremamente inteligente, ele começou a perceber que essa mulher semi-analfabeta, né, que a gente viu no episódio dela, escrevia coisas que teologicamente tinham sentido. Então, para ele que tinha todo o conhecimento, era uma pessoa dotada de conhecimento, ao ler os escritos dela, viu que fazia muito sentido tudo aquilo que era revelado para ela. Imagina o cara que é filosofia, psicologia, doutorado, teologia, história. O cara fala, mano, não é possível, cara, não é possível.
E tem um outro trecho do diário, né? Mais uma vez Jesus falando para Santa Faustina sobre o Beato. Jesus diz assim no parágrafo 263. Isso foi logo no começo, quando ela se aproximou dele, né, como diretor. Jesus falou assim: eis a tua ajuda visível na terra. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Toda falta contra ele atinge a mim mesmo. Eu te responderei pela boca dele. Eis o meu servo fiel. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade aqui na terra. Ele sabia disso? Ela contou isso pra ele? Tava escrito no Ele diário. continuou na boa ali, humilde, depois de saber que ele era o eleito ali, escolhido. Tipo, além de ser o eleito, a falta que fizer contra ele atinge o próprio Jesus, né? Então, e é através dele que Deus ia falar com ela, né? Imagina. Pela boca dele. Pela boca dele. Eis o meu servo fiel. E no final da vida dele, ele pede desculpas, né? Ele pede perdão por não ter sido fiel ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor propôs a ele. Pô, Jesus já tinha dito no meio da vida dele que ele era um cara fiel, né? Então também tem esse caminho de humildade dele, de reconhecimento. E olhando esse episódio, né? Imagina ele, né, o padre responsável por um convento, né? E aí ouve as confissões, ouve o relato de Santa Faustina e ouve também as reclamações e os relatos das outras irmãs, inclusive da Madre Superiora, né? Porque tem episódios que a Madre Superiora fala de Santa Faustina. Imagina ele ouvir tudo isso, né? E aí, será que foi depois de ler esse trecho, né? Eu ouvi o pessoal falando mal dela e ele assim... Ele ouve tudo Deus, e fala assim, ele fala, sabe de nada, inocente. Calma que você vai entender tudo isso, né? Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Bom, e essa ajuda, né, que o Padre Miguel Sopoco lá ouve, que ele vai ser essa ajuda para Santa Faustina, nós temos também aqui, né? A questão de um confessor permanente, né? Muitas vezes você pode ter a dificuldade de ter um diretor espiritual, até você encontrar um diretor espiritual pode ser que seja muito difícil, mas um confessor permanente é muito importante. Testemunho rápido aqui, gente, abre aspas. Eu tive um confessor durante um tempo no mosteiro, e, sem querer, né? Sempre que eu ia lá, e eu sempre procurava confessar com esse padre, não foi uma coisa que eu falei, não, eu só quero confessar com esse padre. Acabava casando de eu chegar lá e confessar com ele, e depois de uns 2 anos confessando sempre com ele, tem aquelas confissões que você vai, que você chega lá, que você só chora, né? Ai, meu Deus, só chora. E o padre olhou pra mim e falou assim, olha o quanto você evoluiu. E ele foi citando algumas coisas da minha vida, que nem eu lembrava que eu tinha contado pra ele. E eu falei, meu Deus... Olha que grande, que graça, é isso mesmo. Ele foi falando, você passou por isso, por isso. E Deus queria fazer isso com você. Agora olha como você tá, você precisava disso. E eu saí daquela confissão radiante, porque eu falei, olha quanta coisa eu nem lembrava que eu tinha passado por isso. E Deus foi fazendo eu superar tudo aquilo. Então a importância de ter esse confessor permanente, porque ele vai te relembrar coisas. E ele vai te conhecer. Né? E a partir desse processo de conhecimento que ele vai conseguir te orientar. Muitas vezes a gente pensa em contar muitas coisas para amigos, para amigas e desabafar e tal. É bom, isso é importante. Mas o sacerdote, ele tem o poder extraordinário, pela graça de Deus, de te dar as orientações corretas. Com ele você não vai errar, né? Haja vista Santa Faustina com o Beato Miguel Sopoco. E se a gente pinga de confessor em confessor, a gente perde essa graça da continuidade do crescimento espiritual, né? E lembrei agora, né, da ajuda visível aqui na Terra. Foi tão visível que a história, né, de que ele foi o modelo para o quadro de Jesus Misericordioso. Então foi tão visível a ajuda dele aqui na Terra que ele já serviu de modelo para a imagem que hoje a gente venera, né, e tem em tantos lugares aí para devoção à Divina Misericórdia. E é isso, né? Ele foi as pernas que Santa Faustina não tinha ou não poderia ter. Pela vocação dela, religiosa, ela não tinha a liberdade que ele tinha de sair, né? E ele que confeccionou os primeiros santinhos. Só que é isso que eu falo assim, o quanto um complementou o outro, porque enquanto ele saiu para providenciar os primeiros santinhos para divulgar essa devoção, ele volta no convento e fala para ela, olha, providencia a oração que vai ficar no verso do santinho, né? Então assim, um completava o outro nessa obra de misericórdia.
E aí eles iam se completando. Então ele que conseguiu o pintor, ele que foi e ficou lá, eu brinco, né, paradinho lá como estátua para que o pintor pudesse fazer aquela imagem que Santa Faustina tinha visto. Se você está curioso sobre essa história, corre no episódio de Santa Faustina, ouça o nosso podcast porque ela tem mais detalhes sobre essa pintura. E o legal ver, acho que o que você colocou, acho que é muito correto, assim, né? Ele ser as pernas dela, né? Porque realmente tudo era revelado pra ela, né? E ela contava ali pra ele e ele tinha que de fato sair correndo mesmo, né? Pra fazer a coisa acontecer. E como aqui também nesse momento, né? Imagina, toda essa revelação da Divina Misericórdia que ocorria através de Santa Faustina e chegava pra ele, e aquela questão que a gente colocou no início, né? Do quanto ele era intelectual, então toda essa formação dele, o quanto foi importante para esse momento, para que ele conseguisse levar isso de uma maneira bem estruturada para a igreja, né? Porque imagina, a igreja já tem todo um cuidado, vamos dizer assim, né, com experiências místicas, porque realmente você não pode assegurar que aquilo de fato ocorreu sem um estudo bem detalhado. E ele era tão estudioso, ele tinha um profundo conhecimento, né, de teologia, filosofia, de tudo, que ele levava tudo muito embasado, né? Seja para o bispo dele, seja, enfim, para quem quer que fosse, na hierarquia da igreja, ele foi mostrando e revelando para a igreja também, né? Então o papel dele, além de entender ali o que ela estava falando, ter o discernimento de captar tudo isso muito bem para dirigir ela nesse momento, também de revelar isso para a igreja, né? Colocar isso como uma institucionalizar, digamos assim, né? A festa da Divina Misericórdia. Isso, e aí quando fala, né, de ser as pernas e tal, eu lembro a urgência, ele entendeu a urgência em divulgar a Divina Misericórdia, que é o que mais tem no diário, né? Uma das coisas que mais tem no diário é falar dessa urgência, né? Olha, que as almas conheçam a minha misericórdia, né? Que elas abracem a minha misericórdia. E ele entendeu essa urgência, então ele não ficou esperando, né, sei lá quanto tempo, não, depois eu reúno. Não, ele entendeu e ele já partiu. E aí fez os santinhos que a Cris falou, e aí começou a pegar essa questão, né? É legal do que o Marcos falou. Cara, ele ouviu o relato de alguém, como a Cris citou, né, que semi-analfabeta. Então ele pegou a linguagem simples de um camponês e transformava isso teologicamente para passar para a igreja. Ele era o tradutor. Ele pegava o camponês falando e levava isso teologicamente para o bispo. Então ele não chegava para o bispo com a mesma linguagem da de Santa Faustina. Não, ele conseguia trazer para o bispo a linguagem da igreja. Então ele traduzia, ele fazia esse meio de campo e olha, né, é assim, aconteceu isso remonta àquilo no Evangelho, né, tem um livro dele que é as Misericórdias de Deus, né? Em suas obras. Que foi escrito depois que ela morreu, né? Depois que Santa Faustina morreu. Isso, as Misericórdias de Deus em suas obras, né? Então lá a gente consegue ver que ele faz essa referência da misericórdia de Deus na Bíblia, nos acontecimentos narrados na Bíblia. Então o cara conseguia mostrar. Desde a criação de Gênesis. Ele conseguia, ele falou, olha, tem ligação, isso aqui tem cabimento, isso aqui tem fundamento. Isso que eu achava mais interessante, né? Que não é só, talvez, traduzir no contexto realmente de você elaborar melhor o texto. É você fazer o link, né? E mostrar que assim, aquilo não fere em nada a doutrina atual, não fere em nada o evangelho que foi pregado, não fere em nada, só acrescenta, né? Ele veio para adicionar e trazer essa misericórdia acessível para todo mundo, né? Que era o que Deus queria. Então imagina realmente essa responsabilidade, né? Traduzir, fazer o link, mostrar que tem embasamento teológico, não é nada da cabeça dela. Então isso eu achei realmente muito impressionante. E ele teve paciência para isso, né? Porque oficialmente ele conviveu com Santa Faustina uns 3 anos só, que foi o tempo de vida dela. E aí tempo de vida dela com ele enquanto eles conheceram, né? Vocês entenderam. Nem eu entendi o que eu falei, mas se precisou de explicação é porque tinha alguma coisa errada aí. Então assim, ela conviveu com ele 3 anos, aí ela morreu e ele ainda viveu quase que o dobro da idade que ele esteve ali junto com ela. Então ele viveu mais 40 anos sem ela. E ele teve esse tempo para esperar humildemente, para escrever cientificamente o que ele precisava escrever sobre a misericórdia, teologicamente, e esperar que a igreja reconhecesse essa festa. Então ele teve esse tempo. E Santa Faustina tem um livro que são as Cartas de Santa Faustina, que é bem legal,
Tem cartas que ela escrevia para a família, para várias pessoas. Ela gostava de escrever bastante. E aí tem algumas cartas dela ao Beato Sopoco. E ela ressalta, né, que as principais qualidades dele era a humildade, né, tinha que ser, claro, lógico, o desprendimento, a paciência e a coragem. É por isso que eu penso que ele teve esses anos de paciência aí, aguardando na obediência até que a igreja fizesse esse caminho de aprovação. E quando a gente fala dessa relação amorosa, sobrenatural entre Santa Faustina e Beato Sopoco, que é essa relação desse casamento de confiança, dá para perceber o quanto ela era cuidada por ele, mas o quanto ela também cuidava dele. Em uma das cartas ela escreve assim: peço-vos, Padre, que tomeis cuidado com a vossa saúde, pois pareces muito emagrecido. Ela coloca isso na carta, então existe um afeto, né, um carinho, um respeito ali nessa relação, e depois mais adiante ela encerra a carta dizendo assim: submeto-me inteiramente à vontade de Deus, e por mim mesma nada haveria de empreender sem vos informar. Então ela coloca ele nesse lugar também de tomar posse de que ele era a boca de Deus e que a obra aconteceria através dele. E ela fala: compreendo agora melhor que é preciso agir com calma e paciência. Aí eu fico imaginando quanto o Beato dizia para ela assim: calma, né? Tipo, ela desesperada. Não, porque a gente tem que divulgar misericórdia para o mundo inteiro. E o Beato provavelmente devia pedir para ela calma e paciência. Aí em uma das cartas ela falava: agora eu compreendo que eu tenho que ter calma e paciência. Até porque ela morreu sem ter certeza de que a obra seria divulgada no mundo inteiro. E o Beato morreu sem ter certeza que a obra ia ser divulgada no mundo inteiro. Depois só que os dois morreram é que teve a autorização da igreja para que de fato acontecesse o culto e a festa, né? A veneração. E aí ela fala: termino estas poucas palavras pedindo perdão pela inaptidão com que escrevi tudo isso. Beijo vossas mãos, Padre, e peço a vossa bênção. Então, assim, é uma relação de obediência, de confiança que é indescritível, assim. E aí, vendo esse fato, né, a fidelidade dele, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. Conheceu a irmã 3 anos, ouviu tudo que ouviu 3 anos, aí ela morreu. E tipo, né, às vezes você podia olhar para um lado, para o outro, e agora? Acabou, mano. Como é que... Deus não vai mais falar, tipo, essas coisas. Cortaram o microfone. Vou fazer. Ele levou embora. Então, ele levou o gravadorzinho embora, e agora? O que vai acontecer? Né? E a fidelidade dele falou: então, a partir de agora, o trabalho é meu. E ó, pau. E aí foi lá, a fidelidade continuou, batalhou, né? E insistiu. Levou para a igreja falou: não, ainda não é a hora, né? E aí ele continuou, tipo, reuniu mais coisas ainda. Ele falou: não, peraí que eu vou ter que reunir mais coisas. E reuniu mais coisas ainda e continuou insistindo. Ele começou a divulgar assim, e querendo ou não, já meio que começou essa devoção, meio que ainda informalmente, né? Local, nos próximos, quem teve contato, né? E aí quando ele levou isso pra igreja, a igreja falou: opa, amigão, segura esse negócio aí, não é simples assim não. Então imagina a obediência, né? Porque ele teve que falar pro pessoal ali que já tinha uma veneração, falou: não, gente, calma, segura aí que não é agora. Tinha um quadro, lá. Aí o quadro foi exposto na paróquia onde ele era padre, e aí a igreja depois pediu, né? Falou: olha, vai ter que recolher esse quadro pra gente verificar melhor. Então imagina, todo mundo lá acostumado, vivendo aquela misericórdia, e de repente tira. Isso é tirado, né? E aí, pra ele passar pro povo, né? Falar: olha, gente, calma, é só um instante, sem alardes, sem criticar a igreja, sem falar que a igreja não entende nada, que tá tirando as coisas da gente. Calma. E o legal também é ver que nesse momento, né, quando a igreja pediu para parar com essa devoção, mesmo que ali local, ele poderia talvez desanimar, né, falar: poxa, a gente lutou tanto, né, enfim, tô aqui batalhando por tudo isso, e a igreja vem assim tirar, e é algo, é de Deus, né? Só que não é a igreja que estava ali com Santa Faustina vendo e ouvindo tudo que ela falava, né? Então, o discernimento dele também foi interessante nesse momento, porque primeiro a obediência, né? Então, ok, se a igreja está pedindo para parar, vamos parar.
foi lá, tirou o quadro e tudo mais, e conversou ali com os paroquianos. Naquele momento, o que ele fez? Ele começou a reunir documentos, começou a escrever... esse livro, A Misericórdia de Deus em Suas Obras, foi nesse período. Exato, começou a relacionar, né, toda a misericórdia com tudo aquilo que estava na Bíblia, que estava nos documentos da igreja, e tem até outros livros, mas não foram traduzidos para o português, né? Então tem outros livros que ele fez. Ele tem muitas obras, né, sobre a misericórdia. Ou seja, se você fala polonês, você consegue aprender muito mais com ele do que a gente aprendeu aqui. A bibliografia vai ser vasta. Então é legal que ele ficou, nesse período de obediência ao que a igreja pediu, ele ficou reunindo provas, escrevendo, mostrando, e quando falou assim, ok, tipo, ganhou meia hora ali com o Papa, vou te ouvir, ele levou um calhamaço de coisas falando, não, isso tudo aqui é misericórdia, e é misericórdia de Deus pautada pela Bíblia, pela teologia, pela filosofia, tá tudo aqui. É tipo assim, o jogo de 7 erros, né? Aponte algum erro entre tudo isso que tá aqui. E não teve como a igreja não reconhecer tudo isso, dado o trabalho que ele fez, né? E a inteligência dele, a inteligência, né, concedida por Deus para ele pegar, levar tudo isso conforme a teologia e conforme a sagrada tradição, a sagrada escritura. Ele não levou para a igreja a visão de Santa Faustina, né, os relatos de Santa Faustina. Não, ela foi sim um canal de Deus, né, e ele lembrava disso, falava, só que ele não lembrava, ele não levava, né, não era aquela coisa tipo, olha, ela escreveu isso, não, olha, a Divina Misericórdia está pautada nisso, e aí a gente tem ligação com isso. A inteligência dele em saber que se eu levo o relato, as cartas, né, de Santa Faustina até o Papa, ele vai falar, não, filhão, não dá. Volta para casa e estuda de novo, né? E ele não, ele já foi inteligente de saber exatamente o que ele tinha que falar para a igreja. Além da inteligência, tem uma palavra que eu tô pensando aqui nela agora, a certeza. Ele tinha a certeza disso. Ele acreditava piamente, fielmente nisso. Que é a confiança. Eu acredito que isso, né, que lógico, a inteligência, né, a ação do Espírito Santo, amém. Mas ele tinha certeza disso, ele acreditou muito nisso. Né, o que nos falta, né, muitas vezes, é acreditar, ter a certeza nas promessas de Deus, né? Então, para mim a palavra certeza está muito forte aqui, né, em tudo isso que vocês estão falando. Imagina ele olhando, depois do falecimento de Santa Faustina, olhando o trecho do diário em que fala, né, que olha, esse é o que vai fazer, é a minha... Esqueci de novo. É através da boca dele, né? Através da boca dele, ele é o que eu escolhi. Imagina ele ler esse trecho e ver tamanha guerra que ele tava lá, e ele falando, eu não vou desistir, cara. Não é possível, Deus falou isso aqui, ó, eu sou isso, isso e isso. Ele falou isso, então eu tenho que ir. E também não ser soberbo, né? Assim, não, eu sou o cara, eu sou o tal, eu vou porque eu quero provar, porque é através de mim que isso vai acontecer. Não, porque ela dizia que ele era humilde, né? Então unir a humildade, nossa, eram muitos dons, né? É interessante também ver que eu gosto muito de tentar ligar com o contexto e como as coisas acontecem, porque primeiro que ele viveu as 2 grandes guerras, né, mundiais. Sim. Então imagina um contexto em que a igreja também estava, né, diante de todo esse conflito mundial, e como vem a paciência, você ter o discernimento de saber os momentos certo da coisa acontecer, né? Porque talvez se ele fosse pegar a coisa meio rápida para tentar colocar ali, não era o momento, talvez, né? Então, as coisas foram acontecendo para que, inclusive, entre outras coisas, né? E eu acho que isso tem sua relevância também, que a Divina Misericórdia chegou para quem? Para o Papa João Paulo II, né? Que eu acho que cada Papa, claro, é um poço de misericórdia, tem uma série de virtudes, mas eu acho que ele ali tinha um olhar diferente para essas coisas, assim, sabe? Acho que ele se interessava por isso de modo a ir dando oportunidade, né, para que aquilo, porque se fosse talvez um outro Papa com um contexto, um olhar talvez diferente para o que fosse a misericórdia, ele tivesse, vamos segurar mais um pouquinho, vamos ver. E o Papa foi dando abertura para que ele fosse revelando, né? Não é que foi negligente e falar, beleza, vamos aceitar, não. Foi todo o processo como tem que ser. Mas eu vejo o Papa João Paulo, por toda a história dele, muito misericordioso. Acho que isso já acho que abriu ainda mais os ouvidos dele, os olhos dele, para querer saber mais sobre aquilo, né? E foi ele que instituiu a festa da misericórdia, né? Oficializou, né? Oficializou. E há relatos que a devoção, que, né, o Papa Karol, na época, Padre Karol Wojtyła, ele já era devoto da Divina Misericórdia desde novo. Então, por exemplo, a época que ele foi para a guerra,
a época que ele estava lá perto da região. Então, tipo, desde novo ele já era devoto da Divina Misericórdia. Então, olha lá atrás... E ele conviveu no mesmo tempo que Beato Sopoco, quando ele era padre, né? Padre Miguel Sopoco. Então, historicamente, eles viveram no mesmo tempo. E eram, vamos dizer assim, até conterrâneos, né? Ali. Então, de alguma forma, imaginamos, né? Isso eu não li em nenhum lugar. Mas que de alguma forma essa devoção, esse culto da misericórdia chegou até o padre Carol, né? Porque eles viveram esse período parecido. E uma das imagens que eu fico fantasiando aqui na minha cabeça, viajando, também é que o Beato Sopoco, quando ele era esse pároco na paróquia São Miguel, ele fazia das missas dele as homilias, né, diárias também da misericórdia. Então, além daquela paróquia dele ter a exposição do quadro ali, até que tudo isso foi, né, proibido, antes de tudo isso ser proibido, ele usava ali a missa cotidiana da misericórdia, ele usava o quadro solenemente ali. Então, tudo começou primeiramente ali. E hoje a gente está em pleno ano aí de 2000, onde já foi instituído oficialmente essa festa, e quantas vezes a gente vai nas igrejas no próprio Domingo da Misericórdia e não é falado sobre isso, não é divulgado essa festa. E no Diário Santa Faustina fala que os padres têm que falar sobre essa festa, têm que divulgar a misericórdia, né? Gente, eu tô viajando aqui, enquanto a Cris estava falando, eu tava imaginando a cena, né, e automaticamente imaginando o acontecimento espiritual, né? Quando falou que eles eram conterrâneos ali da mesma época, quem sabe até conviveram juntos de alguma forma, né? E aí eu fiquei imaginando aqui, tipo, o bastão espiritual, né? Deus falou com Santa Faustina, aí Santa Faustina falou com o Beato Sopoco. E aí Deus, sabendo de todas as coisas, de todo o caminho, falou: este meu amiguinho aqui vai ser papa. Então eu vou fazer assim, eu aproximo ele da misericórdia, tá ali os dois, quando pensa que não... bastão espiritual, né? Passa de um pro outro, fala: olha, daqui pra frente agora é você que vai cuidar. E quanto tempo, Carol Wojtyla, devoção da Divina Misericórdia, tal. O quão forte foi isso pra ele, pra que quando ele chegasse papa, né? Tava ali uma das coisas que ele sabia que tinha que fazer. Então imagina, pra mim, a imagem que vem é tipo um bastão espiritual mesmo, do Padre Miguel Sopoco falar: agora é seu, filhão. Fiz minha parte, né? Agora tá contigo. Agora, tipo, até aqui eu fiz o papel de provar pro mundo e demonstrar pra igreja que a Divina Misericórdia tem que ser, né, valorizada, tem que ser reconhecida. Agora é o seu papel oficializá-la na igreja. Então imagina, cara, imagina isso. Nossa, eu tô... Eu acho que uma das coisas que também mostra essa questão de João Paulo II com Sopoco e Santa Faustina, né, além da época vivida ali, porque em 42 ainda tinha Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e o Papa João Paulo II, ele precisou servir, né, na guerra, e depois disso foi meio que colocado como algo ilegal ser católico na Polônia, então eles tiveram que viver clandestinamente, então eles viviam fugindo de lá, né. Então, tanto o Sopoco como o João Paulo II, eles viviam ilegalmente na Polônia. E em 42, Santa Faustina já tinha morrido, já tinha essa devoção ao quadro, mas não era aquela coisa oficializada pela igreja. Então, ilegalmente, eles tinham essa devoção ali diante deles, né? João Paulo era um pouquinho mais novo do que o Sopoco, mas, assim, ele já tinha uma familiaridade vivida ali. Eu acho que essa questão da misericórdia, eu acho que se torna tão forte, mais do que Santa Faustina ter vivido, é por eles terem vivido com aquilo durante a Segunda Guerra Mundial, porque 65% da população era católica na Polônia, e quando aquilo se tornou ilegal, mais de 3.000 sacerdotes foram mortos, mais de 1.080 líderes da igreja do clero foram mortos no campo de concentração. Então você sobreviver a uma guerra, a Segunda Guerra Mundial desse jeito, é por pura misericórdia de Deus, é por acreditar que aquilo de fato, naquele Deus misericordioso, né? Porque a gente vê que na história, antigamente as pessoas não tinham essa visão daquele Deus misericordioso, do Deus que olha para as pessoas como pela confiança, né? Se você confiar, você só precisa confiar que você será salvo, algo do tipo. As pessoas tinham um pouco de temor de Deus, um pouco de medo, até podemos dizer assim. E aí quando chega esse Jesus misericordioso, esse Deus que olha pra gente, que nos aceita pela confiança que a gente dá pra Ele, mostra que durante a guerra você
aquilo ser legal, aquela fé que você acredita, e você sobreviver àquilo, é mais do que você acreditar na tudo aquilo que foi revelado para Santa Faustina como misericórdia. Eles viveram a misericórdia, né? Então eu acredito que o primeiro momento que o Papa João Paulo II teve de oportunidade de falar assim, não, agora é hora de mostrar para o mundo essa misericórdia, porque ele viveu aquela misericórdia, né? Fez parte de um período da vida dele. Por isso que quanto mais a gente viver a misericórdia, mais a gente consegue falar dela. E aí tem um trecho que saiu para nós hoje, que eu vou ler só um pouquinho, porque ele é demais, que fala assim: quando uma alma se aproxima de mim com confiança, encho-a com tantas graças que ela não pode encerrá-las todas em si mesma e as irradia para as outras almas. Então eu imagino, Vitória, irradiando misericórdia para tudo quanto é lugar. Beato Miguel Sopoco, Santa Faustina, sabe? João Paulo II. Gente, é isso. Quando a gente sente essa misericórdia, quando a gente vive essa misericórdia, ela se irradia. E por isso que vocês falaram assim, que ele tinha pressa em divulgar, mas ao mesmo tempo ele era paciente. A pressa tá nisso. De falar para as pessoas que essa misericórdia existe, que a gente precisa sentir, que ela é a última tábua de salvação, tal. Mas ele era sábio, inteligente e tinha paciência de esperar a hora e o momento correto. Tô arrepiada nesse programa de hoje. Não, e o interessante é que, assim, era algo que vinha me ocorrendo até no finalzinho do programa. E a gente já tá aqui com 1 hora de gravação, então tá se aproximando aí do final, né? Tem muita coisa aí. Dá um testemunho rápido do que foi esse dia de hoje, porque quando a gente chegou aqui, a gente partilhava, né? Sobre o que seria o programa de hoje, né? Sobre o quanto cada um talvez teria estudado sobre a vida do Beato, será que de fato a gente tinha um programa para gravar hoje e tudo mais? E a gente tem o hábito, então, de, em todas as nossas reuniões e encontros, né? Não só para gravar, mas em outros, mas rezar pelo menos o terço da misericórdia e tirar um trecho do parágrafo, do diário, né? Meditar sobre alguma passagem do diário. E a passagem que a gente abriu hoje, que a Tati acabou de ler um pedaço, mas outro ponto que eu queria partilhar com vocês, é que no trecho que a gente abriu, veio a seguinte frase, né? Minha filha, faz o que está ao teu alcance pela divulgação do culto da minha misericórdia. Eu completarei o que não conseguires. Diz à humanidade sofredora que se aconchegue no meu misericordioso coração, e eu as encherei de paz. Então a gente tá aqui obedecendo esse chamado, né? Divulgando a Divina Misericórdia e tentando levar essa devoção, essa palavra adiante, e contando aí, como o próprio Jesus disse, né? Que quem divulgar a Divina Misericórdia, ele no final ali dos tempos vai ser um defensor, né? Eu amei isso, viu, gente? Tá no diário. Não é invenção, não, que ele vai ser o nosso defensor lá no final. Então começa a divulgar aí, começando pelo podcast. E eu preciso falar até antes de encerrar que Santa Faustina teve, né, um discernimento que ela iria ter uma nova ordem, né, um novo convento aí, e ela escreveu tudo no diário, as regras que seriam dessa congregação e tal, mas ela morreu antes que isso pudesse acontecer, né, então foi o próprio Beato que fez com que esse convento se tornasse realidade segundo aquilo que Santa Faustina tinha sido revelado a ela. E nós tivemos, né, Tiago e eu tivemos a graça de conhecer um pedaço desse convento que tem aqui no Brasil, não sei em quais lugares mais tem, acabei não pesquisando, mas em Curitiba a gente conheceu as Irmãs de Jesus Misericordioso, ganhamos uma relíquia lá do Beato Sopoco, que está conosco aqui na gravação, e o quanto isso foi marcante pra gente também, né, porque elas trouxeram riquezas de detalhe dessa vivência, da história do Beato, que vale a pena a gente conhecer. Nosso objetivo em gravar esse programa de hoje também, porque além do Beato ter toda essa relação com a misericórdia, não tem como a gente falar do diário se não falar dele, é o quanto o nome dele não é conhecido, né? A gente ouve as pessoas divulgarem a devoção à Divina Misericórdia, ficamos muito felizes com isso. A gente ouve histórias sobre Santa Faustina, também ficamos muito felizes com isso, mas a gente também precisa fazer que o nome do Beato seja conhecido. Eu acho que essa é uma das grandes bandeiras nossas do Só pela Misericórdia. A gente tem o Beato como um patrono exclusivo dessa obra, por toda a relação que ele tem com educação, com formação, com comunicação, e a gente chama ele, né? A gente pede a intercessão dele por essa causa.
E o nosso desejo mesmo é que o nome dele seja conhecido, que ao falar Beato Padre Miguel Sopoco, as pessoas saibam quem é ele. E tenha esse amor, esse carinho por ele, como Santa Faustina teve. E que através de conhecer a história do Beato, nós possamos aprender de Santa Faustina também a rezar pelo sacerdote, a amar o sacerdote por aquilo que ele é na vocação dele. Aprender de Santa Faustina isso. Então, que você nos ajude, né, a fazer com que o nome do Beato seja conhecido, que a história dele seja conhecida. E só para finalizar aqui o meu lado, eu sei que eu falo demais, diante de tantos santos que nós já estudamos, estamos apresentando aqui nos podcasts, alguns ainda nem foram publicados, eu fico pensando que o céu tem lugar para todo mundo, né? Essa é a mensagem que eu encerro assim para mim como um aprendizado. Porque às vezes a gente pensa na história do santo só os grandes místicos, então tipo, eu tenho que fazer isso para ser santo, ou eu não vou conseguir ser santo porque eu ainda não flutuei em cima de uma árvore, né? Eu não tenho os poderes lá dos super-heróis santos, brincadeiras à parte, mas a gente pensa que para ser santo tem que ser isso, né? E a história do Beato me faz enxergar que todo mundo tem lugar no céu. Cada um no seu chamado, isso para mim é o que fica. Se ele hoje foi beatificado por Bento XVI em 2008, eu fico pensando que é por isso, porque ele conseguiu cumprir aqui na Terra aquilo que ele foi chamado a fazer e cumpriu de forma gloriosa. Então, eu tenho o meu chamado aqui, a minha vocação, cada um que está aqui tem, você que está ouvindo tem o seu chamado. Talvez você não venha a ser um santo de altar, não venha a ser um santo místico, mas qual é o motivo da tua santidade nessa terra? O Beato descobriu e nós estamos aqui para descobrir também. O que me traz a importância do Beato, fora tudo isso que a Cris falou, né, dessa nossa relação com ele, é essa questão da fidelidade, né, da fidelidade dele em ouvir tudo isso e seguir até o final, e da confiança, nessa relação de confiança entre ele e Santa Faustina, né, dele ouvir Santa Faustina, confiar no que ela estava dizendo, né, e ela confiar nele. Isso para mim tem um significado muito especial, né, essa relação entre sacerdote e leigo, sacerdote religioso, esse canal da graça de Deus aqui na Terra, né? Então para mim ele, quando eu olho para ele, quando eu tenho a oportunidade de pedir a intercessão dele, e eu confio nisso, né? Porque, né, em cima dessa fidelidade, de tudo isso, dessa batalha que ele teve contra tudo, contra todos, né? De seguir até afinal os desígnios de Deus. Amém. Posso falar outra coisa só para finalizar? Pela terceira vez. Nós vamos fazer um novo programa, né? Não só pela misericórdia, é só para finalizar? Não, nós temos uma oração, né, que nós fizemos ao Beato Sopoco, Méritos da Vitória, que fez uma oração super bonita ao Beato Sopoco, está lá na nossa página no Facebook, dá uma pesquisada lá, porque é específica pela obra Misericórdia, pedindo a intercessão do Beato. Corre lá e confere. E tá no nosso site também. Tá no site também. Só clicar no link sobre, entra lá no sopelamisericordia.com.br, clique em sobre, que tem lá quem somos nós, né? O que nós fazemos aqui e qual é essa oração que a Cris comentou. Então, encerrando, enfim, nosso programa, né, Cris? E o que a gente queria realmente passar de mensagem para vocês é que o Beato Sopoco é alguém realmente muito importante para a Divina Misericórdia. Então, como a Cris colocou, a gente quer que ele seja de fato mais conhecido. Então, roga a intercessão dele para ser santo. Quando a gente falar de Divina Misericórdia, não só Santa Faustina ou o Papa João Paulo, mas também o Beato Sopoco participou muito de tudo isso, ele foi responsável. E entre os ensinamentos, assim, o que ficou muito forte para mim, primeiro é a humildade, né? Então imagina a pessoa ler que o que fizeres de mal para ele está sendo feito pro próprio Deus, né? E você se manter humilde depois de ouvir isso, né? Então, buscar essa humildade, assim, acho que é muito forte. O chamado de Deus, né? Aquilo que a gente sempre fala nos podcasts, é tentar entender qual é o seu chamado e ser fiel a ele, né? Lutar por esse chamado e levar ele até o final da sua vida. E a confiança, né? A confiança nele, em Santa Faustina, a confiança de que tudo isso, de fato, era algo que merecia e valia ser divulgado. E quando a gente fala de confiança, a gente está falando de que ele morreu lá depois dos 80 anos e não viu a obra oficialmente
sendo difundida por toda a igreja, né? Então é confiar que de fato isso tudo vai acontecer. Amém? Amém. Faça o que estiver ao seu alcance, né? Exatamente. Eu minha completarei filha. o resto, diz o Senhor. E pra gente encerrar aqui, né? Como sempre, a vida de santidade é só pela misericórdia!